Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para o Isaac Teixeira, da ala Marajoara, tá bom? Um forte abraço para você e para todos da ala aí que acompanham a mensagem aqui diariamente. Gratidão também a todos, né, pelas mensagens que vocês mandaram aqui no YouTube, no WhatsApp, né? Algumas no WhatsApp ainda faltam eu ouvir, tá bom? O tempo ainda não permitiu, mas hoje eu já termino aí e respondo a mensagem de vocês. Gratidão, tá bom? Eu amo essa comunicação, né? Por isso que eu deixo o meu WhatsApp aí no final da descrição do vídeo. Se a pessoa tem uma pergunta, alguma coisa, pode mandar aí, se não ficou clara, né, a mensagem. Tá bom? Então, gratidão. Vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 64, o versículo 11 e o versículo 12, né? Que faltou. Na verdade, era o versículo 10 e 11 que ficou faltando, e aí tinha uma explicação ainda um pouquinho longa, eu falei, deixa para amanhã, porque o tempo já tinha estourado. Então, só revisando, tá bom? Aqui estava falando sobre o perdão. E no versículo 9, vou voltar um versículo aqui, aí a gente continua o restante da leitura. No versículo 9 diz assim: Portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa a seu irmão a sua ofensa está em condenação, e diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Então aqui explica, né, que aquele que não perdoa, nele fica o pecado maior, porque ele não perdoa porque ou ele se acha melhor do que a outra pessoa, ou porque ele acredita que a expiação de Cristo não é suficiente para pagar pelo aquele pecado também. Então, tem vários aspectos, né, que a pessoa pode julgar. Porém, o Senhor não deixou o juízo em nossas mãos, tá bom? De nós é exigido que nós perdoemos a todas as pessoas. Um dos comentários que eu trouxe, né, de uma frase diz que foi um exemplo, né, que eu compartilhei da mochila, né? Você não perdoar é colocar na mochila várias pedras, rancor, raiva, e ficar andando com esse peso. Então você precisa perdoar para você se livrar desse peso, tá bom? E aqui também eu peguei a frase do William Shakespeare, né, que diz assim: sentir ódio é como tomar veneno e esperar que o inimigo morra, né? Então, o mesmo vale aqui, né, para perdão também. Então, eu beber veneno e esperar que a outra pessoa morra, isso não vai acontecer. Então, quando eu não perdoo, isso fica fazendo mal dentro de mim, tá bom? Inclusive, tem um comentário aqui, né, no YouTube da Júlia de Fátima Xavier, ela comentou que já viu essa frase, que a pessoa perdoa não porque é boa, mas porque ela é inteligente. Porque não é inteligente nós bebermos veneno. Não é inteligente a gente guardar rancor. Então, a gente precisa se livrar do peso. Tá bom? Então, a gente precisa perdoar as pessoas. Então, vamos aqui continuar o nosso estudo, seção 64, versículo 10. Diz assim: Eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Então aqui o Senhor não deixa outra alternativa. Ele falou que de nós é exigido que nós perdoemos a todas as pessoas. O Senhor, ele perdoa quem ele quer. E ele perdoa não fazendo favoritismo, né? Porque Deus não faz acepção de pessoa. Então, para ser perdoado por Deus, nós precisamos fazer o que Deus pede, tá bom? Nós precisamos nos arrepender. Então, o verdadeiro arrependimento traz aí o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Mas de nós é exigido que nós perdoemos a todas as pessoas. Então, não é uma sugestão, é um mandamento que o Senhor está nos dando aqui, tá bom? Uma vez eu vi uma pregação muito eloquente, né, falando mal sobre o perdão. Ele falou que nós não podemos, quando a gente fala, eu te perdoo, é como se eu estivesse me colocando acima daquela pessoa. Você errou, eu estou te perdoando, mas não é isso que o perdão, aliás, ensina, tá bom? O perdoar as pessoas, Jesus Cristo ensinou nas Escrituras, ensinou inclusive no estudo de ontem que nós estávamos compartilhando, Pedro perguntando até quantas vezes perdoarei meu irmão, se até 7, e Jesus Cristo ensina que não até 7, mas 70 vezes 7. Então, o perdoar, nós devemos perdoar e praticar. Isso não significa que a gente é melhor do que a outra pessoa. Todos nós
somos pecadores, tá bom? Então, aqui eu peguei alguns exemplos, né? Em Marcos, capítulo 2, versículo 7. E lá é justamente quando Jesus Cristo acabara de curar um homem, né? Que foi levado em uma maca para ele, lá em Marcos 2. E aí, antes de curar aquele homem, ele disse para ele: teus pecados te são perdoados. Né? Ele perdoa primeiro o pecado desse homem. E aí, os escribas que estavam ali, eles começaram a razoar entre si e também no seu coração que Cristo havia blasfemado, porque ninguém pode perdoar pecado senão Deus. Né? E os escribas estavam certos na aplicação da lei, né? No sentido de que quem pode perdoar mesmo pecado é Deus. Ele que pagou pelos pecados das pessoas, então só ele pode perdoar. O que nós fazemos, nós perdoamos a ofensa que a pessoa fez contra nós ou o pecado que a pessoa cometeu contra nós. E o fato de nós perdoarmos não significa que a pessoa vai ficar limpa do pecado. O pecado é entre ela e Deus. A reconciliação entre ela e Deus. Tá bom? Mas nós devemos perdoar sempre. Então, continuando aqui, eu vou pegar aqui, ver. Vamos aqui em Salmos, em Salmos 11, versículo 7, diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa daquele que vive no pecado é a morte espiritual, viver afastado de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, né, nosso Senhor. Aqui, esses dois versículos eu escolhi trazer para cá, justamente para falar sobre a justiça. Porque Deus, ele também é justo, né? E não seria justo ele fechar os olhos e perdoar todas as pessoas, tá bom? Assim como nós temos um senso de justiça dentro de nós, né? Quando um juiz está julgando uma causa terrena e a pessoa é culpada e não se arrependeu, e ele inocenta essa pessoa, deixa a pessoa ficar livre, fica em nós, né, um senso de impunidade, de injustiça, né, que não é bom. Então, Deus também, ele não vai fechar os olhos e o pecado de todo mundo está perdoado. Não, cada um precisa se arrepender dos seus erros, e aí sim vai receber o perdão dos pecados, tá bom? Vamos aqui então ler o versículo Mateus 21, versículo 13. Eu trouxe esse versículo aqui que é bem interessante, porque Jesus Cristo fala que os publicanos, né, e as meretrizes iriam entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor está falando do reino de Deus na terra, a igreja dele, tá bom? Mas aqui também é um símbolo de entrar no reino de Deus, o reino celestial, tá bom? E aí fica essa pergunta, no reino celestial vai poder ter bandido, né? Olha o que diz a escritura aqui. Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precederam no reino de Deus. Porque João veio a ele no caminho da justiça. Veio a vós, né, no caminho da justiça e não creram nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. E vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependerdes para que nele crê. Então, repare que o Senhor fala que aqueles pecadores, eles creram na palavra de João, se arrependeram. Portanto, qualquer pessoa pode entrar no céu cumprindo a lei do arrependimento, tá bom? O Senhor pode perdoar as pessoas aqui. Vamos lá, aqui eu separei aqui também Mateus 5, versículo 17. Aqui diz o seguinte, né? Não cuideis de vir, aqui quem está falando é Jesus Cristo, não cuidei que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas eu vim para cumprir. Aqui eu gostaria de trocar a palavra cumprir por pagar, tá bom? Uma pessoa que cumpre a pena significa que pagou a pena. Então, se uma pessoa foi condenada a 30 anos de prisão, ela cumpre a pena ficando os 30 anos de prisão. Se a pessoa vai pagar, né, a sentença ali, é a mesma coisa. Eu só estou trocando a palavra aqui, pagar. Porque
quando fala que Jesus Cristo cumpriu a lei, significa que Jesus Cristo ele pagou pelos pecados nossos. Ele ficou preso em nosso lugar, ele sofreu em nosso lugar. Esse que é o sentido. Tá bom? Então, vou trocar a palavra cumpriu aqui para a palavra pagou, para dar mais sentido aqui para nós. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim para pagar, né? Pagar em nosso lugar. Porque, em verdade, vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Então, veja, não vai ser tirado nada da lei. A lei teria que ser paga completamente. Jesus Cristo, ele faz esse sacrifício e ele paga pelos nossos pecados, tá bom? Então, não tira assim nem um jota, nem um tio aqui da lei. Sem que tudo seja cumprido, ou seja, sem que tudo seja pago. E qualquer, pois, que violar um desses mínimos mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Acho que essa parte não precisava eu ter pegado aqui, né? Mas a parte que eu queria mostrar era aqui, que Cristo ele cumpre a lei. Vou até apagar essa parte aqui para não deixar nos comentários ali. Rapidinho aqui. Vamos lá, eu vou compartilhar agora também Mateus 6, versículo 12. Mateus 6, 12. Que é justamente aqui a oração do Pai Nosso, né? Que Jesus Cristo ensina. E lá então em Mateus capítulo 6, versículo 12 diz: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nesta oração que o Senhor Jesus Cristo ensina, ele pede, né, que nós possamos orar para Deus perdoar as nossas dívidas, ou seja, os nossos pecados. Essa é a nossa dívida para com Deus, os nossos pecados. Assim como nós devemos perdoar as dívidas de quem nos deve, as ofensas e pecados que as pessoas cometem contra nós. Né? Então, mais uma vez aí, a Júlia, né, de Fátima Xavier, tinha comentado que é uma questão ser inteligente, porque se eu não perdoo o meu próximo, eu também não vou ser perdoado por Deus. Né? Essa que é a questão aqui que o Senhor coloca. Vamos lá ler o versículo 11 aqui da seção 64 para nós finalizarmos. Né? E quando a gente perdoa a pessoa e a pessoa não aceita, não quer, né? O que se deve ser feito? Aqui diz o seguinte: deveis dizer em vosso coração, que Deus julgue entre mim e te recompense de acordo com os teus feitos, ou seja, entregar na mão de Deus ali, tá bom? Quando uma pessoa, ela, aliás, a gente perdoa a pessoa, mas a pessoa não tem que parar de fazer o mal para nós para a gente perdoar. Inclusive, se ela está continuamente fazendo mal, a gente ainda assim perdoa, tá bom? Porque é um mandamento de Deus. E o que nós devemos fazer por essa pessoa? Orar por ela, tá bom? Nós podemos fazer isso de acordo com o que Jesus Cristo ensinou aqui em Mateus 5, versículo 43 em diante, ó. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu digo-vos, porém, amai vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho de vosso Pai que está no céu. Então, as pessoas que nos maltratam, que estão fazendo coisa errada, o que nós devemos fazer? Orar por essas pessoas. Elas falam mal de mim, eu vou falar bem dessas pessoas. Né? Bendizeis os que vos maldizem. Então, tudo isso é o que Jesus Cristo ensina aqui, que nós devemos cumprir, tá bom? Para perdoar as pessoas. Essa que é a questão aqui que o Senhor coloca. Bom, vou finalizar por aqui. Eu tinha separado aqui a Mateus 18 também, que é a parábola do credor incompassivo. Né? Só fazendo um resumo, Jesus Cristo ele está ensinando ali, e ele fala que um homem, né, ele tinha 2 filhos, e ele fala para o primeiro: vai trabalhar na vinha hoje. E ele fala: não vou, não quero, né? Mas ele se arrepende e vai. Né? E ele fala para o segundo filho de igual modo, para ele ir trabalhar na vinha, e o filho fala: eu vou, só que não vai. E aí Jesus Cristo pergunta, né, para aqueles líderes religiosos que estavam ao lado dele ali, ele pergunta, né, qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles falaram: o primeiro.
que embora ele falou que não ia fazer, depois ele se arrependeu e foi. O primeiro que disse que ia fazer, não fez. Né? Então a resposta só poderia ser essa, né? O primeiro. Porém, aqui logo que Jesus Cristo ensina isso, ele conta uma parábola, né? Ele fala que tinha um homem, né, que devia 100 denários, né? Uma quantia absurda de dinheiro, e o senhor dele perdoa toda aquela dívida. Né? E depois ele encontra um outro que devia muito pouco para ele, e ele lançou mão no pescoço daquele homem, falou, paga o que me deve, e ele não tendo com que pagar, suplicou compaixão para ele, porém, ele não aceita, ele coloca ele na prisão. E as pessoas que assistiram isso, levou a notícia ao rei, que chama aquele homem e falou, eu perdoei toda aquela dívida, e você não teve compaixão do outro que te devia menos. Então, a nossa dívida com Deus, ela é enorme. Bom, e Deus perdoa nossas dívidas. Por que que então eu não vou perdoar o meu próximo, que é uma dívida muito menor? É uma comparação, não tem nem como comparar. Seria como eu pegar uma Ferrari, né, de um colega meu, estou dirigindo a Ferrari, e eu dei PT na Ferrari, destruí a Ferrari dele lá, acabei com tudo, e ele me perdoa pelo que eu fiz, tá bom? Porém, se na sala de aula eu empresto um lápis ali para um colega meu e ele quebra o lápis, não vou perdoar, vou ficar chateado com ele. Não faz sentido, né? Então Deus, ele perdoa uma grande dívida nossa. Por que que eu não posso perdoar os pecados ou ofensa que outras pessoas nos fazem? Tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.